Roque, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Bem, a gente já falou sobre reprodução sexuada e assexuada nas últimas aulas e mais precisamente na aula de hoje nós vamos falar sobre reprodução humana e mais precisamente sobre o sistema reprodutor masculino, que como qualquer outro sistema é formado por vários órgãos, um conjunto de órgãos que tem como função a reprodução no sistema reprodutor masculino. Quais seriam esses órgãos? Certo? No caso do sistema reprodutor masculino é formado pelos seguintes órgãos, que é o saco escrotal, também conhecido como bolso escrotal ou escroto. Nós temos os testículos, que são os principais órgãos do sistema reprodutor masculino, as vias espermáticas, que são os canais por onde passa o espermatozoide até a ejaculação, as glândulas anexas, que são a glândula de Cowper, a próstata e a vesícula seminal, e o pênis, que é o órgão copulador. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses órgãos agora, certo? Bem, aqui eu tenho o posicionamento de todos os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Aqui nós temos a bolsa escrotal ou saco escrotal, certo? Dentro da bolsa escrotal nós encontramos os testículos, certo? Acima do testículo nós encontramos o epidídimo, certo? O epidídimo nós temos aqui esse canal que é chamado de canal deferente, certo? E ele termina na uretra, que é o local onde saem os espermatozoides, onde os espermatozoides são eliminados do sistema reprodutor masculino. E nós temos as glândulas anexas aqui, que é a vesícula seminal e a próstata, que a gente vai falar a função de cada uma dessas glândulas daqui a pouquinho, certo? Bem, o primeiro órgão que nós vamos falar é sobre o escroto, também chamado de bolsa escrotal, que é a continuação da parede do abdômen, certo? E é dividido em duas bolsas, ou seja, uma bolsa onde abriga o testículo. E boa parte dessa bolsa é formada por testículo muscular, o tecido muscular, que é capaz de realizar contrações. E qual seria a função da bolsa escrotal ou do testículo? É manter a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides, certo? Qual seria essa temperatura? A temperatura ideal para a produção de espermatozoides gira em torno de 34,4 graus, ou seja, é alguns graus abaixo da temperatura do seu corpo. É por isso que os testículos ficam localizados do lado de fora do tronco principal do homem, certo? E no caso, a distensão, a contração dessa bolsa escrotal permite com que o testículo se aproxime ou não do corpo do homem, mantendo essa temperatura sempre em torno de 34,4 graus. Resumindo, a função da bolsa escrotal é realizar as contrações necessárias e manter a temperatura ideal para a produção de espermatozoides, que é 34,4 graus, ou seja, alguns graus abaixo, certo? Caso ocorra muito frio, ocorre uma contração, uma aproximação do testículo do corpo do homem, fazendo com que essa temperatura sempre esteja ideal para a produção de espermatozoides, pois o homem produz espermatozoides constantemente, certo? Bem, o principal órgão do sistema reprodutor masculino são os testículos, com certeza. Por quê? O testículo é responsável pela produção do espermatozoide, pelo menos da parte frontal do espermatozoide é feita no testículo, mais precisamente nos túbulos seminíferos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Mas além da produção de espermatozoides, o testículo é responsável pela produção do hormônio sexual masculino, que é a testosterona, e é lá dentro dos túbulos seminíferos também, certo? Aqui nós temos um desenho mostrando o sistema reprodutor masculino de outra forma, certo? Onde você pode identificar a posição do testículo e do epidídimo, que fica superior, e a presença dos túbulos seminíferos. Então, o testículo tem a função de, além de produzir o espermatozoide, que é a célula sexual, uma das menores células da nossa espécie, certo? O testículo também tem a função de produzir a testosterona, que é o hormônio que dá as características físicas e psicológicas de um homem, certo? Bem, aqui nós temos um corte transversal do testículo, onde nós podemos identificar os túbulos seminíferos, que são túbulos, certo? São vários túbulos muito fininhos, muito pequenos, certo? Onde ocorre a produção do espermatozoide e a produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Aqui nós temos um corte transversal mostrando os canais, certo? Esses tubos que fazem parte do testículo, tão importante na formação do corpo do homem, no fornecimento das características
sexuais masculinas. Nos túbulos seminíferos, aqueles túbulos que eu acabei de mostrar para vocês, existem células chamadas células de Leydig, e essas células aqui que são responsáveis pela produção da testosterona, que é o hormônio sexual que dá as características responsáveis ao corpo do homem, né? O homem ele tem uma quantidade de testosterona, e essa quantidade de testosterona que vai determinar a formação das características físicas e psicológicas do homem. E eles são produzidos por essas células, chamadas células de Leydig, ficam localizadas nos túbulos seminíferos, mais precisamente nos testículos, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o exemplo dessas células, as células de Leydig, que são responsáveis pela produção da testosterona, o hormônio sexual masculino. O epidídimo já é um órgão que fica acima do testículo, e a principal função do epidídimo é armazenar os espermatozoides produzidos no testículo, certo? Então é um tubo que se localiza na parte posterior do testículo e faz o armazenamento dos espermatozoides. Não somente o armazenamento do espermatozoide, como também faz a formação da cauda do espermatozoide é feita no epidídimo, que fica localizado superiormente ao testículo, certo? E existem células encontradas no epidídimo, que são as células de Sertoli, que fazem a nutrição dos espermatozoides que ficam ali armazenados. Só lembrando, o espermatozoide é produzido pelo testículo, é enviado para o epidídimo e lá ele fica armazenado até que haja a ejaculação. E como esses espermatozoides conseguem se manter vivos? Através da nutrição feita por essas células especiais chamadas de células de Sertoli, localizadas no epidídimo, certo? Bem, aqui nós temos, né, uma imagem que mostra muito bem o testículo, que é onde ocorre a produção dos espermatozoides, e o epidídimo, que é o canal, que é o local onde vai ficar armazenados os espermatozoides produzidos no testículo, certo? Bem, aqui nós temos as células de Sertoli, que são aquelas células que eu expliquei para vocês, localizadas no epidídimo, que fazem a nutrição dos espermatozoides que ficam armazenados ali, certo? Bem, então nós temos o testículo produzindo espermatozoide, o epidídimo responsável por armazenar o espermatozoide, certo? Quando há ejaculação, esse espermatozoide que está contido no epidídimo, ele parte para as vias espermáticas, que é o trajeto percorrido pelo espermatozoide desde a sua formação até a ejaculação, certo? Bem, olha só, primeiro o espermatozoide é produzido no túbulo seminífero lá dentro do testículo, depois ele vai para o epidídimo. Logo após, ele parte para o canal chamado de canal deferente, e ele é eliminado por um canal que fica localizado dentro do pênis, que é a uretra, certo? Então nós temos aqui, recapitulando, né, o testículo produz espermatozoide, manda para o epidídimo. Na hora da ejaculação, o espermatozoide ele passa por esse canal chamado de canal deferente, certo? E ele passa aqui também pela uretra, que é uma via espermática por onde passa o espermatozoide desde a sua produção aqui no testículo até a ejaculação. Uma coisa você tem que diferenciar: esperma e espermatozoide. Uma coisa é diferente da outra. O espermatozoide é a célula sexual masculina que contém o DNA. Já o esperma é a junção de espermatozoide produzido no testículo mais os fluidos produzidos pela vesícula seminal e pela próstata, que eu vou ensinar a você qual é a função deles. Então, presta atenção. Espermatozoide é a célula sexual. Esperma é a junção de espermatozoide, líquido seminal e líquido prostático, certo? Isso é esperma, também chamado de sêmen. Espermatozoide, líquido prostático e líquido seminal fazem parte do sêmen ou esperma, que é eliminado pela uretra durante a ejaculação, certo? Então essas glândulas anexas, no caso que é a vesícula seminal e a próstata, nós vamos falar um pouquinho delas agora, certo? A primeira delas é a vesícula seminal, que produz um líquido que é chamado de líquido seminal. E qual é a função do líquido seminal, certo? Vai ter que voltar. Vinícius, dá uma ajeitada aí, que ficou faltando falar qual é a função da vesícula seminal, do líquido seminal, ok? Então, vamos parar e vamos começar de novo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Bem, senhores,
Aqui nós vamos começar a falar sobre a vesícula seminal, que é uma glândula anexa que auxilia na produção do sêmen ou esperma que eu acabei de falar para vocês. E qual é a função da vesícula seminal? É produzir o líquido seminal. O líquido seminal é um líquido que ele vai diminuir a acidez da região da vagina, certo? A região da vagina é uma região ácida, que é ácida devido ao fato de evitar possíveis infecções de micro-organismos, proliferação de micro-organismos com bactérias e fungos. A região da vagina é uma região extremamente ácida, certo? E junto com o espermatozoide vem o líquido, que no caso é o líquido seminal, que ele é um líquido alcalino que vai neutralizar a acidez da vagina e permitir a sobrevivência do espermatozoide, certo? Então você tem espermatozoide mais o líquido seminal que vai neutralizar a acidez da vagina e permitir a sobrevivência do espermatozoide, e o líquido prostático produzido pela próstata, que ele vai nutrir o espermatozoide, certo? Para que ele consiga percorrer o seu caminho até o óvulo, né? Com um caminho bastante difícil, percorrido pelo espermatozoide. Então você tem aí o sêmen, espermatozoide, líquido seminal e líquido prostático, certo? Produzido pela próstata, esse órgão tão importante no sistema reprodutor masculino, certo? Que ele tem um tamanho mais ou menos de uma castanha. Bem, essa outra glândula, chamada de glândula de Cooper, ela é responsável por produzir um líquido lubrificante que é liberado antes da ejaculação. Então, antes da ejaculação, essa glândula, ela libera uma substância lubrificante que é para facilitar a penetração, certo? E assim realizar a relação sexual. Aqui nessa imagem dá para a gente verificar a posição dessas glândulas, certo? Que são extremamente responsáveis para que haja relação sexual, lubrificando a região peniana para que haja a penetração e assim, possivelmente, a fecundação poderá acontecer. Então você tem que entender que o sêmen é a junção do espermatozoide e a junção de vários desses fluidos que auxiliam na sobrevivência do espermatozoide. E por último nós temos o pênis, que é o órgão responsável aí pela cópula, né? O órgão responsável pela deposição dos espermatozoides dentro do corpo da mulher, certo? Bem, o pênis ele é formado pelos seguintes tipos de tecidos, que são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, certo? Todos nós sabemos que para que haja a fecundação, o pênis tem que estar ereto. E como que acontece o processo de ereção? O processo de ereção se dá devido ao fato do cérebro, né, através do estímulo sexual, enviar uma grande quantidade de sangue para esses corpos cavernosos e esponjosos que ficam localizados na parte interior do pênis, e isso vai encharcar esses corpos cavernosos de sangue e permitir a ereção peniana, o que é extremamente necessário para que haja fecundação, certo? Então, o processo de ereção se dá pelo fato de uma grande quantidade de sangue ser enviada para os corpos cavernosos e corpos esponjosos e assim permitir com que o pênis fique ereto e haja a penetração, que é extremamente importante para a fecundação, certo? Aqui você pode identificar a uretra, que é o canal por onde passa o espermatozoide, certo? E a urina também, que no caso que faz parte do sistema urinário, mas também utiliza o mesmo órgão, que é a uretra, para que seja eliminado do corpo do homem, certo? Bem, aqui nessa imagem nós temos a parte frontal do pênis, onde nós podemos identificar a glande. Essa parte frontal do pênis, a glande, é um órgão extremamente sensível que serve para estimular a sexualidade, estimular o prazer na hora da relação sexual, certo? Bem, o estímulo sexual, né, como eu já disse para vocês, dilata as artérias que suprem o pênis de uma grande quantidade de sangue sob pressão, que entra nos espaços cavernosos e torna o pênis ereto, que é fundamental para que haja a fecundação, certo? Bem, espero que vocês tenham entendido sobre o sistema reprodutor masculino. Na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino, certo? Muito obrigado e um bom dia para vocês.